Olá pessoal, como é bom sempre falar da palavra de Deus, do Senhor Jesus Cristo, e eu me sinto alegre por poder compartilhar a palavra de Deus com cada pessoa que queira ouvir alguma coisa de um homem simples. Sou muito grato ao Senhor porque você sabia que você tem um poder tremendo em suas mãos e muitas das vezes você ou eu deixamos a desejar este poder? Este poder, meu irmão e minha irmã, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que nos mostra toda a verdade. Meus irmãos, como diz um amado pastor amigo meu, vamos pregar Jesus, porque Ele está voltando. E eu, há muitos anos, venho dizendo que não se prega mais a volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje, precisamos de estratégias diferentes para as pessoas compreender que o Senhor Jesus Cristo, Ele salva, cura e liberta. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero compartilhar com vocês no livro de Marcos, começando aqui no capítulo 3, diz assim: e outra vez entrou na sinagoga. Só isso. E outra vez entrou na sinagoga. Lá no capítulo 4 de Marcos, no versículo 35, diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós falamos lá em Marcos capítulo 3, versículo 1, que o Senhor Jesus Cristo tinha entrado na sinagoga. E ali ele começou a expor a palavra. E naquele momento ali, ele fez curas e maravilhas. E assim, o dia foi se passando. É por isso que aqui no capítulo 4, versículo 35 diz: e naquele dia, no dia de sábado, quando o Senhor Jesus Cristo saiu da sinagoga, ele continuou fazendo milagres e maravilhas, curando os enfermos. Ainda no capítulo 3 para o capítulo 4 de Marcos, a palavra de Deus diz que os espíritos imundos se manifestavam e ele mandava eles ficar em silêncio. Está no capítulo 3 para o capítulo 4. Então foi um dia que o Senhor Jesus Cristo trabalhou o dia inteiro. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele também era humano. Era 100% Deus, mas também era 100% humano. E ali, naquele momento, aqui no capítulo 35,
E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Nós já conhecemos essa palavra de cós salteado. Nós sabemos o que aconteceu. Mas para aqueles que ainda estão novos na fé, ou aqueles que vão ouvir esta palavra, o Senhor Jesus Cristo tinha feito milagres, curas e maravilhas, e os discípulos já tinham visto isso com os olhos deles. Só que aqui a palavra de Deus diz que o Senhor adormeceu. Você acha que ele adormeceu à toa? Não, ele sabia, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabia todas as coisas, mas para que ele pudesse ensinar uma lição aos seus discípulos, a palavra de Deus diz aqui que o Senhor estava dormindo tranquilamente e veio uma grande tempestade, um grande vento, que o barco começou a se encher d'água. E eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez você já viu curas, maravilhas, sinais e prodígios do Senhor. E neste momento você está passando por uma grande dificuldade, uma grande tempestade na sua vida. Às vezes material, financeira, espiritual, não sei qual é a dificuldade que você está passando. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que para os seus filhos amados, Ele dá enquanto dorme. Se você é o caso, você acha que Ele não está cuidando de você, Ele está cuidando. Meu irmão, a maior dificuldade que pode acontecer na sua vida, que nós achamos, é a morte. Mas se você ainda tem algo de Deus para acontecer, se os desígnios de Deus ainda não se cumpriu totalmente na sua vida, saiba que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele aparentemente pode estar dormindo, mas Ele está vivo, muito vivo, para cuidar de mim e cuidar de você. Aqui os discípulos, eles achavam que o Senhor estava escondido, e diz aqui, versículo 38, e ele estava na popa do barquinho, na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Eles estavam com medo, pensando que iam morrer naquele momento ali. Mas o Senhor Jesus Cristo quis ensinar uma grande lição para eles, e assim para nós, que por mais pareça que Ele não está do nosso lado, por mais pareça que a gente já viu grandes coisas, Ele continua do nosso lado. Se você já viu grandes coisas do Senhor e hoje você se encontra afastado, hoje você se encontra como aquela semente que caiu no meio dos pedregais, que ali não conseguiu dar fruto, saiba que hoje o Senhor quer acalmar toda a tempestade na sua vida. O Senhor quer renovar a aliança contigo. Se você cometeu algo muito forte que tem te incomodado a não voltar para a presença de Deus, hoje Deus quer te perdoar, assim como Ele perdoa cada um de nós. Deus, Ele quer te perdoar, Ele quer acalmar a tempestade. Ali os discípulos, eles viram com os olhos dele a maravilha que o Senhor fez. Eles viram, e tinham mais barquinhos com eles ali. E é interessante que, como eu falei lá no começo, Jesus saiu da sinagoga. Jesus tinha saído da sinagoga e ele continuou pregando, continuou evangelizando, e ele já estava exausto. Mas, meu amigo, meu irmão e minha irmã, mesmo quando o Senhor Jesus Cristo parece exausto, Ele está vivo. Ele continua vivo. Nosso Jesus, na verdade, não dorme. O Jesus humano pode até se deitar para descansar o corpo físico,
Mas o Jesus espiritual é o que está do teu lado hoje, do meu lado, ele não dorme. A Bíblia diz que ele zela por aqueles que nele o esperam. O Senhor Jesus Cristo não dorme, ele está do seu lado agora nesse momento. Você não pode vê-lo, mas você pode sentir, saber que ele está do seu lado, porque ele está aqui do meu lado agora. E ele também está do seu lado. Oh, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, ele quer fazer proezas na sua vida. Tenha fé. E aqui no versículo 39 ele diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tem fé? Por que o Senhor Jesus Cristo falou isso? Ele falou isso com os discípulos porque eles já tinham visto maravilhas. Eles tinham visto curas, milagres. Mas não é verdade, meu irmão e minha irmã. Quando acontece com a gente tem a mania de retrair. Às vezes a gente fica escondido na caverna, como Elias ficou, achando que as coisas não vão melhorar. Mas Deus, ele está dizendo para mim e para você: tendes fé, que eu estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não falou que estaria comigo e com você um dia só, não. Ele falou todos os dias: eu estarei com você todos os dias. Então ele está aí do teu lado agora. Por isso que eu vim falando para você que o Espírito Santo é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Quando você sente a presença do Espírito Santo, você pode saber que é Jesus do teu lado. Ele continua neste barco. E toda aquela multidão que estava ali também, nos barquinhos também tinha outros barcos, viram aquilo que o Senhor fez naquele momento ali. Então, meu irmão e minha irmã, saiba que o Senhor Jesus Cristo é Ele que acalma todo o problema, toda a dificuldade. Basta nós termos uma centelha de fé, como ele disse, o grão de mostarda. Não é verdade? Ele veio trabalhando o dia inteiro na vida dos discípulos. Ele expulsou demônios. Ele fez curas. Ele falou sobre a menor semente, que era a semente de mostarda, no versículo 30, no capítulo 4. Ele vem falando. Ele vem preparando os discípulos na fé, para que quando ele fosse embora, eles continuassem firmes, valentes. Assim, meu amado irmão e minha amada irmã, sou eu e você. Deus, ele continua plantando a semente da fé no meu coração e no seu coração. Saiba que Deus não fica com modismo. Deus não fica com coisinhas bobas de ser humano, não. Deus, quando vem, ele vem para fazer a obra na minha vida e na sua vida. Você não deve ficar olhando para coisas aparentes, coisas terrenas, coisas que vão passar. Você deve olhar para o autor e consumador da fé. Isso é para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam no Evangelho. E nós temos que ter essa convicção que o Senhor Jesus Cristo, ele quer renovar tudo em nossa vida. Seu casamento está quebrado, ele quer restaurar. A sua vida financeira, ele quer restaurar. Mesmo quando os ladrões vêm e roubam você, Deus quer restaurar a sua vida financeira. Ele quer restaurar a sua saúde. Ele quer restaurar a vida de comunhão que você tinha com ele. Basta apenas uma palavra e o meu servo será curado. E que assim seja. E sentiram um grande temor, diz o 41. Diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam sendo preparados para a grande obra que ele tinha para enviá-los.
Assim, meu amado irmão, se você já tem anos de igreja e a sua fé está meio morna, saiba que hoje Deus quer renovar tudo em sua vida. Você não precisa ser igual aos outros. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, que vem dizendo que nós precisamos a cada dia, escolher o bom tesouro, que é o Senhor Jesus Cristo. Que neste dia você possa fortalecer o seu coração e saber que não importa o que você tem passado, Deus ele é grande. E se ele quiser nos levar para o céu, para o seu reino, ele continua sendo grande. Entre capítulo 3 de Marcos ao capítulo 4, ele vem falando também sobre o reino dos céus, ele vem preparando os seus discípulos para tudo. Assim Deus também nos prepara para todas as coisas. E assim eu quero te dizer que Deus, ele é maravilhoso. Ele é conselheiro, príncipe da paz. Quero deixar o final dessa mensagem dizendo que você não precisa retroceder na fé. Aquele que põe a mão no arado e retrocede não é digno de mim, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho fé e certeza que você não é aquele de retroceder. Deus quer curar, quer salvar, quer libertar, mas para tudo isso, Ele quer colocar a semente de fé no meu coração e no seu coração. E hoje Ele está do meu lado e do teu lado. O Espírito Santo. Dá vontade de terminar a mensagem, irmão, mas eu tenho que terminar. Mas dá vontade de continuar falando. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo, ele saiu lá da sinagoga para mostrar para os discípulos quão grande e poderoso ele é. Amém? Que Deus te abençoe neste dia e saiba que ele está sempre com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que assim seja. Louvado seja o Senhor. Amém. Fique na paz e tudo de bom.